Dando continuidade ao estudo do livro de Daniel, chegamos à parte 2. Nós não vamos analisar por capítulo, nem versículo por versículo, porque a nossa parte é mais em questão de datas, né, da cronologia, procurando entender a profecia de uma maneira histórica e cronológica, né? Então eu não vou... já tem muito sermão, muita coisa já foi pregada e vocês podem encontrar muito material sobre as lições, né, sobre a vida de Daniel, sobre partes que não são da profecia e outras interpretações ou entendimento, mas a minha parte é mais uma análise visando a questão da cronologia nas profecias de Daniel. Então, só para a gente concluir o capítulo 1, e já vamos falar aqui da cronologia do capítulo 2, nos diz que disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real dos príncipes. Então, foram oficiais de Nabucodonosor, todos eram castrados, né? Porque além de seus oficiais e as pessoas que ele trazia, eram na verdade escravos, né? Eram prisioneiros de guerra. Então, uma vez que estava sob os cuidados do chefe dos eunucos, então eles eram castrados também. Inclusive existia uma profecia quando Deus falou para Ezequias que dos filhos dele seriam eunucos no palácio de Nabucodonosor. E Daniel, né, está entre esses eunucos. A Bíblia não deixa bem clara, mas também não fala que ele teve família ou filhos, e tudo leva a crer que Daniel se tornou eunuco lá no palácio do rei. E depois então que trouxesse os eunucos, né, trouxesse essas pessoas da linhagem real, e alguns dos filhos de Israel veio no meio, ou seja, né, não foi só Daniel e seus companheiros, mas mais pessoas vieram juntos. A tribo de Israel já tinha chegado ao fim com a sua tomada, né, ou destruição, e foram espalhados aí no meio de Samaria. Então a Síria já tinha dado cabo, né, a Israel, mas nesse período, tanto quanto lá no período de Jeroboão, quando ele fez os bezerros, muitas pessoas fiéis e que queriam servir a Deus vieram para ajudar. Então não ficou, digamos assim, Judá e Benjamim como tribos puras, né, em Jerusalém, mas muitos israelitas vieram desde a época de Jeroboão, e ao longo dos anos também muitos foram retornando para Jerusalém. E aí, mais como, né, na divisão ficou as tribos de Judá e Benjamim, então ficou mais conhecido como judeus, mas entre eles estavam muitos das outras tribos. Então a partir daí, então, quando se refere a Israel, está se referindo hoje a todo o povo judeu, todos que ficaram em Jerusalém. E continuando o texto, diz que eram linhagem real e dos príncipes, ou seja, né, pessoas nobres, estudiosas. Nabucodonosor era um homem muito sábio e queriam pessoas que estivessem, né, fosse treinada na Babilônia, tanto para exercer cargos na própria Babilônia, como para preparar esses novos administradores, fosse o caso de governar nas províncias de onde eles vieram, né? Então eram pessoas que iriam ser preparadas para serem submissas ao rei, né? E isso para evitar rebelião. Do mesmo modo que eles tornavam essas pessoas eunucos para não sofrer nenhuma ameaça, né, dentro do seu palácio, a sua mulher e as suas filhas, ele também os treinava para evitar que houvesse rebelião no seu reino, e mandava essas pessoas preparadas por eles para que se tornassem leais a ele. E nessa ocasião, então, quando Daniel passou a ficar lá com seus amigos, diz que foi Daniel e seus companheiros, e por 3 anos eles foram preparados para estar diante do rei. E por serem os futuros sábios do rei, né, os ajudantes, auxiliares, eles foram dados um certo luxo, né, de comer da mesa do rei, ou seja, da mesma comida do rei. Eles não foram tratados como escravos, né, comer ração ou comer uma comida de terceira, mas comer da própria mesa. E isso era um privilégio, né, era algo que não se podia desprezar. E entre eles, né, além de Daniel, entre os cativos de Judá, porque estava lá dentro do rei, isso quer dizer que não estava só Daniel e
e seus companheiros, de que entre eles se achavam, né? Então isso indica claramente que muitos outros judeus foram selecionados, além dos 4. E na hora de provar a lealdade diante da estátua, só ficaram 3. Né? É possível que Daniel podia estar diretamente com o rei lá, e não precisava então se ajoelhar, ou ele podia estar em alguma missão fora. Mas somente aqueles 3 é que ficaram em pé, embora houvesse muitos outros judeus, né? E com o fim também de obter essa lealdade, o nome deles foram mudados, porque para que então eles pudessem esquecer sua pátria, sua nação. Então isso já indica que eles foram selecionados para ficar em Babilônia, né? Não iam ser preparados para futuro governo da sua província, mas foram treinados, preparados para reinar em Babilônia, logo ao mudar o seu nome, para que eles se adaptassem, aceitassem a nova realidade. Isso indica que muitos judeus aceitaram, né? Diante da estátua ali só 3 ficaram em pé, então muitos outros aceitaram. Contudo, Daniel nos diz que resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não contaminar-se. O fato aqui diz que Daniel, né? Foi Daniel, mas, ou seja, Daniel tomou essa atitude e os seus amigos então o acompanharam, mas a princípio mostra que Daniel tem uma firmeza, né? Era um rapaz que tinha uma nobreza de caráter, ele tinha uma determinação de ser fiel a Deus, custe o que custasse, ou houvesse o que houvesse, né? Mas o próprio texto também de Daniel 10, quando Daniel nos mostra que Daniel possivelmente não era vegetariano, ele não estava rejeitando a comida do rei. Havia alguma outra implicação nessas palavras. Não foi a comida em si que ele rejeitou, né? Porque ele mesmo diz, Daniel, naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento. Ou seja, Daniel comia as finas iguarias do rei, aquelas que, claro, que estava dentro do seu cardápio como judeu, porque a fartura era grande, a variedade era grande na mesa do rei. Então, tinha o que ele não comia, mas tinha também muita coisa que ele comia. E ele diz aqui, nesse caso, nem carne nem vinho entrar na minha boca nesse período, né, que ele estava de jejum, o jejum de Daniel. Ele passou 21 dias possivelmente só comendo, aí ele voltou a comer só legumes ou um regime frugal. Evitou encher muito, né, vamos dizer assim, a barriga. Mas ele indica aqui que comia carne, bebia vinho, mas o que foi que então fez ele não se contaminar, não querer aceitar essas finas iguarias do rei? Na Babilônia, o principal deus era Marduk, ou conhecido também como Bel. E a cidade tinha 53 templos dedicados a vários deuses, né? E Marduk era o principal deles. Havia 955 santuários e 384 altares de rua, e tudo era dedicado ao deus, né, ao deus Marduk. Se a nação ganhasse uma guerra, era o deus Marduk. Se perdesse, possivelmente que o deus dele permitiu. Então a abundância, a comida, era tudo como uma oferenda, como uma benesse de Marduk. E antes que eles comecem, antes que essas comidas viessem à mesa, elas passavam, né, pelo rito de gratidão a esse Deus. Então é como se Daniel tivesse perguntado, essa comida aí quem deu foi Marduk? Então a resposta foi positiva, sim. Então eu não vou comer não. A minha comida ela vem do meu Deus. Se essa comida é do seu Deus Marduk, eu não quero essa comida. E ele pediu então que lhe desse uma alimentação sem que passasse por nenhum processamento, não fosse beneficiado em nada, né? Porque para não dizer que foi o Deus dele que preparou, ou que temperou, ou que deu gosto ou sabor àquela comida. Ele queria uma comida bem in natura, direto da natureza. E é possível que esse tipo de comida nem passasse pelo seu Deus, né? Por Marduk, que fosse direto à mesa ou se visse como uma sobremesa posterior. Então, de qualquer forma, Daniel queria mostrar que o que ele estava comendo, de maneira nenhuma, teve nenhum benefício do Deus dele, de Marduk. E ele queria realmente mostrar sua fidelidade a Deus. E qual foi o resultado? É que a estes 4 jovens, Deus lhe deu conhecimento e a inteligência.
em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Ou seja, né, o que fez Daniel e seus amigos de inteligentes, a inteligência veio realmente do estudo, mas a sabedoria, né, o entendimento da visão e sonho, de interpretar isso, ele não ia obter através de nenhuma sabedoria lá da Babilônia. Inclusive que eles aliavam muito dos conhecimentos com a idolatria e práticas pagãs, misturando com feitiçaria. Então havia muita crendice e superstições nesse meio, mas Daniel foi abençoado por Deus por causa de sua fidelidade. Deus deu a ele um conhecimento, uma sabedoria além do comum, de maneira que ele passou a ter também o dom de interpretar, assim como José, visões e sonhos. Isso só Deus pode dar. Não foi adquirido nos livros nem nas faculdades da Babilônia. E o resultado é que Daniel e seus amigos foram considerados 10 vezes mais doutos do que todos os magos. Imagine que esses magos, esses sábios da Babilônia eram pessoas de QI alto, né? Um QI hoje no mínimo para considerar um gênio seria o que? 140, 160. Imagine 1.600, 1.400, 1.500. 10 vezes mais. E isso foi que Deus o abençoou devido à fidelidade. Não foi simplesmente a comida que fez isso, mas a determinação de Daniel em ser fiel a Deus. Então Deus o abençoou por causa de sua fidelidade. E aí então nós vamos entender agora algumas datas relativas ao sonho. Eu não vou também detalhar muito sobre essa questão do sonho, porque já tem muita coisa que se falada sobre isso. Vamos diretamente à sua interpretação e ao reino. Então a cabeça de ouro simbolizava o reino da Babilônia. Tu, ó reis, és a cabeça de ouro. Então Babilônia, quando destruiu completamente Arã, aliado aos Medos, né? No ano 609, Babilônia agora passou a ser a grande potência mundial. Então, até a sua queda, Babilônia então exatamente durou 70 anos. Como disse Jeremias, né? Jeremias tem uma profecia aqui que diz, né, toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Essas nações servirão o rei da Babilônia 70 anos. Não é só Jerusalém, mas as nações passariam a servir Babilônia 70 anos. E ainda Jeremias 29:10 diz, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra. E ainda Jeremias 25:12 diz que acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia. Então a data está bem precisa, no ano 609, com a tomada de Arã, e aí então a Babilônia passa a ser uma grande potência, uma vez que vence completamente a Síria, né? O Nínive foi destruída no ano 612 pelos Medos, mas aí eles se refugiaram em Arã, ainda tentando manter o reino, mas com a queda de Arã, eles definitivamente, a Síria perdeu o controle do mundo, passando para a Babilônia. Isso ainda foi com Nabopolassar, o pai de Nabucodonosor, porque o Império Neobabilônico foi fundado por Nabucodonosor em 605. Então, esse império, ao cair em 1539, ele teve uma duração de 66 anos, o Império Neobabilônico, enquanto a Babilônia em si, né, como império, então, durou 70 anos. E o Império Neobabilônico, 66 anos, 66, né? Isso quer dizer a vocês que os números falam, né? Então, quando a gente vai estudar a cronologia, os números, as datas, a gente vai entender muito que os números falam. E tem situações que os números falam mais do que as letras. Você vai observar isso no Apocalipse. Apocalipse, os números falam muito. Lá, se não fossem os números, as datas, a gente ficaria sem entender muita coisa. Mas principalmente o número 7 em Apocalipse, 7 igrejas, 7 trovões, 7 trombetas, 7 pragas, 7 selos, então os 7 Espíritos de Deus. Então esses números, os 4 animais, eles têm uma mensagem, né? O número da besta, 666, então tudo isso tem uma mensagem para nós, né? O capítulo das bestas de Apocalipse é no capítulo 13, então não é pura coincidência, mas tem uma mensagem a dar quando se fala dos números. Então, o segundo reino, após a queda da Babilônia, foi o Império Medo-Pérsia, que foi de 539 até então 331, quando foi vencido o último rei persa, Dario III, foi vencido por Ciro.
Então o Império Persa durou 208 anos, o Reino de Prata. Como já falei em outros vídeos anteriores, quando Ciro, ele não era rei da Pérsia quando ele conquistou Babilônia, ele era o general, era o comandante das tropas da Média e da Pérsia. Conforme Xenofonte, Cambises ainda vivia quando Ciro tomou Babilônia, logo Ciro não era rei da Pérsia. E por essa ocasião também, quem era o rei da Média era Ciáxares, o Ciáxares II, que era filho de Astíage. Heródoto diz que Astíage foi o último rei da Média, mas Xenofonte diz que não, ele teve, o seu filho assumiu no seu lugar o reino da Média. Então isso confirma a Bíblia, que havia Dario Medo. Então, por ocasião da tomada de Babilônia, quem continuou reinando e assumiu o reinado foi Dario, o Medo, que na obra de Xenofonte era Ciáxares II. Então, logo, é o reino da Medo-Pérsia. A Bíblia tem razão, não foi o reino da Pérsia somente, mas Medo-Pérsia. Ciro como general, e por esse meio, só que Dario Medo só dura 2 anos, já tinha 62 anos na queda de Babilônia, então ele morre 2 anos depois. Nesse meio tempo também, Cambises também morre. Xenofonte não esclarece direito ou não deixa claro a questão da morte de Cambises, o pai de Ciro, mas com certeza ele morre, e aí Ciro assume o rei lá da Pérsia, o reino da Pérsia, com a morte do pai. E com a morte de Dario, por ele não ter filho, e Ciro casou-se com a filha de Dario, porque também Heródoto também deixa claro que a esposa de Ciro, Cassandane, morreu por esse período aí. Ele estava viúvo, então Ciáxares II, ou Dario Medo, dá sua filha Ciro como esposa. E aí então ele, quando morre, não tem filho homem, então agora é a vez de Ciro. Então junta agora os 2 reinos, a Média e a Pérsia, e ele funda o Império Aquemênida, o Império Persa Aquemênida, e continua até o ano 331, termina com a conquista de Alexandre, que põe fim ao período da Pérsia. Então percebam, que na imagem, aliás, eu pulei aqui antes de chegar lá, o próximo reino é o reino da Grécia. Então Alexandre o Grande adquire o trono, como rei da Macedônia, e aí com a morte de seu pai ele passa a ser agora o rei, unifica também agora a Macedônia com a Grécia e passa a reinar, ao vencer Dario III. E esse reino da Grécia, ele depois se divide, com a morte de Alexandre. Alexandre morreu no ano 323, existe uma batalha de 20 anos, onde os generais de Alexandre então tentam, cada um governar no lugar de Alexandre, mas ele deixou 2 filhos, dizem que um era deficiente, o Felipe, e outro, mas os generais mataram, os herdeiros de Alexandre. Isso foi uma guerra que durou 20 anos. Depois de 20 anos, estabilizou-se, consolidou-se aí nos 4 reinos, conforme a Bíblia diz, nas 4 asas do leopardo. E então, esse reino depois, ele fica em 3, mais ou menos em 303 a 293, e depois então fica só mais os 2, que é o reino do sul e o reino do norte, que está na profecia de Daniel 11. O reino do norte é fundado pelo Império Seleucida, já que era com Seleuco, e aí é denominado Império Seleucida, o reino do norte. O Império do sul, que teve como primeiro governante Ptolomeu, então o Império Ptolomaico, que então começa como reino do sul, e o reino do norte. O Império Seleucida então cai na batalha de Magnésia para o Império Romano, e com essa batalha o que acontece? Roma agora surge como uma grande potência no Mediterrâneo, passa a dominar toda a parte oriental, e nesse período também ele já houve algumas batalhas com o reino do sul, com o reino daqui da Macedônia, e o último rei foi Perseu, que se dizia da linhagem de Ciro. E nessa terceira batalha macedônica, em 168, a Roma vence também aí Perseu e consolida aí a sua força mundial como uma grande potência. Mas na batalha de Magnésia,
Roma aí já se dispõe, já se desponta como essa grande potência. Então consolida na Batalha de 168. Por isso que alguns colocam como a queda da Grécia em 168, mas nessa ocasião realmente só havia a Grécia só a Grécia como país, mas o Império Grego já não existia mais. A partir de 190 a Roma já dominou, né, toda a parte oriental. A Grécia ficou ainda isolada, foi quando então foram, através de 3 ou 4 guerras macedônicas, então os romanos põem fim a essa hegemonia grega, né, essa força grega, e divide em 4 províncias a Grécia, para que não seja uma ameaça mais a Roma. Mas o ponto inicial seria então o ano 190 com a Batalha de Magnésia. E então, após isso, Roma assume como as pernas de ferro. O Império Romano passa a ser agora o Império das Pernas de Ferro. E esse Império das Pernas de Ferro, a gente pode dividi-lo em 2, né? Roma Imperial e Roma Papal. Então Roma começa em 190 com a Batalha de Magnésia e consolida em 168 com a Batalha de Pydna, e a partir de então reina até a queda do Império do Ocidente. E mesmo que continue também a do Oriente com as pernas de ferro, mas o Império Papal, né, o Reino Papal, passa a assumir esse vácuo de poder e então também dá continuidade a esse governo romano. Então as pernas de ferro continuam, a ponto de que quando a pedra vem e bate nos pés misturado com ferro e barro, ou seja, o Império Romano ele se esfacelou. Não houve ainda uma destruição total desse Império Romano, ele se esfacelou. Então vejam que a imagem do sonho foi um homem, e o homem é o número 6. O homem foi feito no 6º dia, o número que representa o homem é o número 6. Então não foi por acaso que ele teve um sonho com a imagem de um homem, né? Já que um homem sempre teve o sonho de governar o mundo. Então o primeiro reino foi a Babilônia, ou a Neobabilônia. O segundo reino a Medopécia, terceiro reino a Grécia, quarto reino Roma pagã, quinto reino Roma papal, sexto reino Roma dividida, né? Os pés divididos, foi o que deu origem à Europa, aos países europeus, mas a gente sabe que os países europeus também aí colonizaram e conquistaram o mundo e dividiram o mundo entre si. Então os 10 reinos, 10 chifres, os 10 dedos representam os países do mundo inteiro. E o sétimo reino é a pedra, que representa o reino de Deus, que vai vir destruir todo esse reino do mundo, e é o reino que não passará, mas subsistirá para sempre. Então percebam mais uma vez que a pedra é o sétimo reino, é o reino de Deus. Então não seria, né, não seria realmente outro número, né, já que até o número 6 é os reinos do homem, né, os reinos aqui da terra governados pelo homem, o número 6. Mas o sétimo reino é o reino de Deus, é o reino da pedra, número 7. Então isso já tem uma mensagem para nós, os números falam. Vejam um texto que se usa muito, né? Quando Jesus fala que Jerusalém será pisada pelos gentios, até que se complete o tempo dos gentios, e aí Jerusalém será pisada por ele. Esse tempo dos gentios foi muito falado, calculado, mas ninguém conseguiu chegar a uma definição. Eu não estou dizendo que a minha está certa, mas é a única que eu vejo como possível e viável. Vejam só, de Abraão, né, no ano 2080, com o chamado de Abraão, até a destruição de Jerusalém, que ocorreu no ano 70 depois de Cristo, que corresponde ao ano 4040 AM. Então de 2080 para 4040 são 1960 anos. Esse período foi o período da religião judaica, a religião do povo de Deus, dos judeus que Deus escolheu para representá-lo aqui na terra. Mas essa nação e a religião chegou ao fim no ano 70. Durante 1960 anos, eles perduraram aqui na terra, mas foram rejeitados por Deus, não cumpriu seu propósito, e Deus também, então, fez com que chegasse ao fim, mas despertou um novo povo que daria continuidade à sua obra, que a gente pode chamar de Israel espiritual. O Israel espiritual é composto por todo o povo de Deus, em todas as nações, língua, povos, composto por todos aqueles que aceitam a Jesus. Passa a fazer parte desse Israel espiritual, ou seja, os cristãos. E esses cristãos começaram então do ano 70
E se a gente colocar o mesmo período de tempo do judaísmo, 1960 anos, a gente chega a 2030. Então 2030 é o período em que os cristãos estarão aqui no mundo para terminar a obra de Deus. E como eu disse, eu posso entender que seria esse o período dos gentios. Termina na volta de Jesus, não na criação do Estado de Israel, não em 1914, como a outra religião diz que Jesus veio em 1914, não faz sentido. Termina com a volta de Jesus. Depois da destruição de Jerusalém, não há nenhuma profecia voltada para Israel, ou para Jerusalém, ou para o templo. Tudo vai concluir com a volta de Jesus, a nova Jerusalém, o céu, a eternidade, a partir da volta de Jesus, quando funda o reino de Deus. E há um outro período que, se for considerado, é quando a gente parte do ano 190, quando começou o poder romano, e o poder romano dominou Jerusalém. Nessa época, Jerusalém era dominada pelos Seleucidas, exatamente o Reino do Norte, porque eles começaram sob o domínio do Reino do Sul, do Egito, mas depois mudaram de lado, né, e ficaram sob o domínio com a vitória de Antíoco, de Antíoco. Lá atrás, eles passaram ao domínio do Reino do Norte, dos Seleucidas. E quando Roma, então, dominou os Seleucidas, o Império Seleucida, no ano 190, a Batalha de Magnésia, então Jerusalém passou para o domínio romano. Então ficou sob o domínio dos gentios. E se a gente colocar 2.220 anos a partir do ano 190, a gente também chega a 2030. E esse 2.220 anos também é um ano, uma contagem, né, um período bíblico. Deixa-me dizer para vocês. Lá em Gênesis 15:18, Deus fez uma promessa a Abraão de que daria a descendência dele desde o rio do Egito até o grande Eufrates. Essa foi a promessa. Esse perímetro, né, ele corresponde também ao Éden. Observe que em Gênesis diz que e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Um jardim no Éden. O Éden correspondia a essa área que ia os 4 rios, né? Porque do Éden então partia um rio, na verdade 4 rios, e esses 4 rios era exatamente, um era Pison, o outro o primeiro, né, e o segundo era Gion, e aqui tem o rio Tigre e o rio Eufrates, que ainda existe até hoje. Então o Éden era a região, toda aquela região ali que ia do Nilo ao Eufrates. Alguns dizem que esse Gion ou Pison é o rio Nilo, né? Ou é Gion ou Pison, representa o rio Nilo. Então, logo, o que é que nós podemos entender, né? Que a promessa de Deus a Abraão foi de obter o que Deus deu lá no início, né? Colocou o homem lá no jardim, no Éden, né? Não é o jardim do Éden, sim no Éden, porque o Éden é toda a região do Nilo ao Eufrates. E a Nova Jerusalém, ela tem 12.000 estádios, essa Nova Jerusalém. E 12.000 estádios corresponde a 2.220 quilômetros. O tamanho da cidade da Nova Jerusalém é essa mesma medida do Éden, a mesma medida da promessa que Deus fez a Abraão, de 2.220 quilômetros. Ou seja, a Nova Jerusalém vai ocupar um espaço aqui enorme na região ali, toda aquela região de Israel, né? Mais que vai do Egito ao Eufrates. Então, como eu disse, 2.220, né, é um número também bíblico. E esse número dá exatos a partir do início do Império Romano até quando chegar ao seu fim, 2030. Então, daí eu entendo que esse período dos gentios pode muito bem estar aqui abrangendo aqui, se contar a partir da destruição de Jerusalém, 1960 anos, que foi pelos romanos. Mas o governo romano ele começou no ano 190 e começou também já subjugando Jerusalém. Então vamos ver ainda alguns números, né? E esses números falam. Observe que o sistema de numeração romana, os números romanos, desenvolveu-se na Roma Antiga e foi utilizado em todo o Império Romano. A princípio foi composto por 6 letras maiúsculas do alfabeto latino, a princípio, né? Porque a 7ª letra, a letra M, ela só começou a ser utilizada a partir da Idade Média. Então os primeiros 6 números romanos eram exatamente esses, né? O I representava 1, 5, o V 5, X 10, L 50, C 100 e D 500. E se você somar esses 6 números, ele exatamente dá o total de 666, 666. E se você agora colocar esse número na ordem inversa,
que é o número romano, DCLXVI, é o número 666. Então, você vê que como esses números falam. Nós vimos lá em cima que o Império Neobabilônico, ele perdurou durante 66 anos, né? O Império Neobabilônico, 66 anos. Foi o tempo que ele perdurou com o início, né, do reinado babilônico por Nabucodonosor. E o Império Romano, ele criou um sistema de numeração que totaliza 666. A sétima letra, né, o número 7 é divino, então o 7, se entrar aqui, destrói esse número. Então, porque o sétimo número é o número de Deus, mas os 6 números do homem é 666. Então sempre está aí representando um homem, né, o governo humano. E esse governo humano ainda é quando vai voltar a surgir aqui no mundo, representando um governo humano. O dragão, digamos, o dragão 6, o falso profeta 6 e a besta 6, né, 666. Então tudo representa o governo humano e esses números estão relacionados à Babilônia e a Roma. Então é algo que a gente sempre tem que aprender. Observe que a imagem que Nabucodonosor mandou construir era uma imagem que tinha 60 côvados de altura por 6 de largura, porque as medidas que Babilônia usava era sexagemal, né, baseado no número 6, mas era um número místico para eles, né? Não, se eles não escolheram, digamos, por coincidência, aleatoriamente, mas existe uma mente brilhante, né, satânica, que fez eles adotarem esse número para, como que dissesse, né, que o governo humano ia ser para sempre e não o governo de Deus, sempre um desafio a Deus. O de Deus é 7, né, inclusive Deus fez o mundo em 6 dias, mas o sétimo é o dia do Senhor, é o dia de Deus. Então, se você tira esse dia de Deus, fica só o dia para os homens. Deus virá no sétimo milênio, né? 6.000 anos de pecado, mas no final a pedra virá e destruir o reino do mundo. Então veja que os números estão relacionados. Os instrumentos musicais que foram tocados durante a celebração da estátua foram 6 instrumentos musicais, conforme está lá em Daniel 2, versículo 5. A cítara, o saltério, gaita de foles, trombeta, pífaro e harpa. Então esses números têm relação com a Bíblia e para ajudar a gente a interpretar a Bíblia. Observe outro detalhe, que Daniel, ele é o 27º livro do Velho Testamento. Ele tem a mesma colocação do livro do Apocalipse no Novo. A gente sabe que o Novo Testamento tem 27 livros e o último é exatamente Apocalipse, o 27º livro do Novo Testamento, e Daniel é o 27º livro do Velho Testamento, nessa ordem. Tem 12 capítulos. 12 também é um número bíblico. 12 é a multiplicação de 3 vezes 4. 3 é o número de Deus, né? Tanto 1 como Deus único, como 3 a Trindade. E quando você multiplica por 4, 4 representa a totalidade, né? Universal, os 4 cantos, ou seja, o total. Os 4 anjos nos 4 cantos representam a totalidade. E essa totalidade é sob o controle de Deus. As 12 tribos de Israel eram 12 tribos sob o controle de Deus. Deus escolheu 12 tribos para conquistar o mundo. Então, isso aí mostra que Deus escolheu 12 e estaria sob sua ordem, seu governo, para conquistar o mundo. Jesus escolheu 12 discípulos e sob sua ordem, sobre a sua direção do Espírito Santo, da Trindade, eles conquistariam o mundo. Então, um número completo, um número que Deus estabeleceu, controlado por ele, né? Mas que alcançaria o mundo inteiro, né? Universal, a totalidade. Então os números realmente têm essas representações. Daí nós podemos ver que Daniel, ele explora muito a questão da data, no primeiro ano de Dario, no terceiro ano de Ciro, e essa cronologia vai nos ajudar muito a entender melhor as profecias de Daniel e também de Apocalipse. Então esse é o nosso segundo estudo e vamos aguardar para a gente aprender mais sobre o livro de Daniel, e que Deus abençoe a todos para termos esse entendimento e ele ilumina nossa mente para compreender mais e mais.